Obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, pela vida de Aline. Deus abençoe. Querido, abra sua Bíblia lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, é o texto que dá base à mensagem da noite de hoje. Nessa noite, estamos dando sequência em tempos de crise, respostas de Deus. E esse texto, o texto que vai ser lido, ele fala que a resposta de Deus no meio da crise se dá também quando Jesus segura a nossa mão. Quando Jesus segura a nossa mão. Em tempos de crise, respostas de Deus. Jesus segura nossa mão. Mateus capítulo 14, dos versos 22 ao verso 33. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." E apenas para terminar aqui, então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes. E todos os que tocaram ficaram sãos. Amém, irmãos? Querido, em tempos de crise, respostas de Deus. Jesus segura a nossa mão. Querido, você já passou pela experiência de quase se afogar? Já passou por essa experiência de quase se afogar? Eu já passei por essa experiência. Não é nada agradável, não é nada interessante, né? Uma ocasião mais marcante foi quando tinha saído, né, com o meu pai, e eu, meu irmão do meio, né? Hoje, quando o pastor Nivaldo falou hoje pela manhã sobre os três filhos, né? O filho mais velho, né? O filho do meio e o terceiro, né? E diz que o terceiro filho sempre fica numa situação mais desfavorável, né? E eu sou o terceiro filho, né? Eu sou o caçula, viu, pastor? E pastor Nivaldo. E aí, eu e meu irmão do meio, nós fomos pescar com meu pai. E lá onde nós morávamos, né, na Vila Militar lá do Galeão, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, num ponto tem um caminho de pedras que vai até uma edificação de concreto, né, bem lá no fundo. E a maré baixa, aquilo ali fica bom, a gente anda, passa por ali e tal, chega lá em cima e começa a pescar. Mas as nuvens começaram a ficar bem escuras, né, antevendo uma chuva forte. E meu pai, né, resolveu permanecer ali. Os outros pescadores vamos embora porque vai chover. Vai chover nada. E ali ficamos, né? E o tempo virou assim, né? De uma hora para outra, o tempo virou, a maré subiu, né? E a chuva começou, a tempestade começou. Então, vamos embora.
E aí, agora nós vamos embora, né? E aí, quem é que dizia que o caminho das pedras era visível aos olhos? Não era mais visível, estava coberto com as águas, vento forte, né? As ondas batendo, e nós tentando sair dali, atravessando aquela caminhada, né? E talvez como daqui a quase PTG, ali no meio das pedras, né? Sem ver nada, né? Sem conseguir enxergar coisa alguma. Meu pai tendo que lidar ali com nós dois, né? Em alguns momentos parecia que ia, né? E algo nos puxava. Chegamos até a margem, né? E depois nós fomos ver os estragos, né? Porque na medida em que tentando andar, né? Aquelas pedras, né? Com todos aqueles corais, né? Que ficam presos, né? Enfim, então ficamos com as pernas muito machucadas, muito feridas, e aquela experiência nunca saiu da minha mente, né? É algo muito ruim. Você quer segurar alguma coisa, não pode, né? Você quer pisar firme, não consegue. Você quer se agarrar, você quer se equilibrar, não dá. É alguma coisa assim muito difícil, muito séria, e sem saber se realmente vamos conseguir sair dali ou não. Esta semana nós vimos essa imagem trágica. Eu tentei a imagem menos trágica, né, possível, né, daquele menino, né, que, juntamente com seu outro irmão e sua mamãe, foram engolidos, né, pelas águas, e tornou-se assim a imagem marco dessa semana que passou, quando pessoas em desespero, tentando fugir da crise tão dramática que se abate sobre esse movimento intenso, né, de pessoas fugindo de guerras, fugindo de situações tão dramáticas em seus países, tentando encontrar respostas, tentando encontrar algum tipo de refúgio, e uma tragédia tão marcante como essa. E mais trágico, a palavra daquele pai que perdeu a esposa e seus 2 filhinhos pequenos, dizendo que ele não conseguiu segurar, eles escaparam das suas mãos, né? Escaparam das mãos. Que coisa terrível, tentar segurar, mas não conseguir, tentar salvar e não poder. Queridos, momentos de crise podem se assemelhar a um afogamento. O chão parece faltar, a segurança que antes existia, ela desaparece, o equilíbrio também desaparece, perdemos o equilíbrio diante da crise, o controle da vida escapa das mãos, queremos tomar decisões, queremos alcançar situações, não conseguimos, e então, querido, nós somos levados pela crise, levados pela dificuldade, quer a gente queira ou não, resistindo, tentando, lutando, mas não conseguimos, né, vencer, porque ela, sem dúvida alguma, é maior do que nós. Isso ocorre nas nossas finanças, nos relacionamentos estremecidos, no casamento que vai mal cada dia, na falta do emprego, nas contas que precisam ser pagas, mas elas vão se acumulando e saindo do controle completo, e as opções, as possibilidades vão desaparecendo, vão sumindo a cada momento, de tal forma que parece que não há mais solução, não há mais resposta, não há mais como avançar. Esta foi, querida, a experiência de Pedro. Pedro também, num dado momento, ele sente o chão faltar, ele sente o seu corpo não ter mais domínio, ele sente que ia para o fundo a qualquer momento, a qualquer instante, ele percebe que a qualquer momento a sua vida seria ceifada. Esta é a experiência que Pedro tem nesse texto que acabamos de ler. Estamos vivendo dias difíceis em nosso país, dias difíceis de economia complicada, dias difíceis do quadro político bastante complicado. Ontem lia com Marcione as manchetes do jornal O Globo, né? E interessante, falava, é um negócio assim que não dá para entender, né? E eu comecei a ler as manchetes, né, do que são as manchetes de hoje, domingo, né? E dizia: procurador denuncia fulano, cicrano e beltrano. Depois, Operação Lava Jato envolve fulano, beltrano e cicrano. A outra manchete, né? Indiciados fulano, cicrano e beltrano. Prisão decretada de A, B, C. Então, mais de 6 manchetes e submanchetes falando a mesma coisa. Crise, crise, crise. Crise moral, crise ética, e tudo isso repercutindo na crise política, e repercutindo consequentemente na economia, e esta crise que repercute na economia vem para nós.
para o nosso dia a dia. Como dissemos hoje pela manhã, temos enfrentado isso. Irmãos que têm estado com dificuldades financeiras sérias, já perdido o emprego nesse momento, em situações delicadas e difíceis, e não apenas isso, mas todas as demais dificuldades que têm batido sobre a vida, enfermidade e outras tantas questões. Nessas horas, parece que o chão some. Parece que não temos em que ou em quem segurar. E quando olhamos para esse texto, nós vemos alguns ensinamentos preciosos de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. E eu quero chamar a sua atenção para alguns desses ensinamentos, aquilo que a palavra de Deus tem para o seu coração. A resposta de Deus nessa noite para você. Em meio à crise, em meio às dificuldades, em meio ao mar revolto, a resposta que o Senhor tem para o seu coração é: Ele segura a sua mão. Ele segura você. Pode o chão faltar, pode a esperança falhar, pode ser que você acredite que não há mais onde segurar, mas o Senhor segura a sua vida, Ele segura a sua mão. Vamos então, querido, ao ensino dessa noite, vamos então ver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Primeiro, querido, precisamos entender que por vezes parece que seguimos sem Jesus. Parece que às vezes nós estamos caminhando sem Jesus. Você já teve essa experiência de olhar em volta, ver as dificuldades, ver as lutas, olhar mais um pouco e você não encontra Jesus. Você parece que não está conseguindo ver Jesus, Ele não está aparentemente ao seu lado. Esse texto, queridos, ele tem a sequência da multiplicação, a primeira multiplicação de pães e peixes feita pelo Senhor Jesus. É um momento posterior a um milagre tão impactante, tão grande, em que o Senhor consegue alimentar toda uma multidão com alguns pães e alguns peixinhos ainda. Ainda impactados por aquele milagre, os discípulos, então, são enviados pelo Senhor Jesus para o outro lado do mar. Jesus, embarquem na frente, eu vou em seguida, vão logo. E eles entram naquele barco. Jesus então permanece ali com aquelas pessoas que ainda estavam se despedindo, que ainda estavam apresentando seus pedidos, enquanto os discípulos entram no barco por ordem do próprio Senhor Jesus e começam a sua travessia. Jesus não se cansava de atender as pessoas, de ver as necessidades das pessoas. Ele estava ali terminando de atender aquela multidão que o procurava. Mas João, falando sobre esse episódio, no capítulo 6 do seu evangelho, ele diz que Jesus também ficou numa situação difícil porque a multidão atendida, num dado momento, quis torná-lo rei, transformá-lo em rei. Esse é o nosso rei. E aí Jesus despede a multidão, sai daquela situação e sobe ao monte para orar. Os discípulos, de uma maneira obediente, fazem o que Jesus mandou. Eles entram no barco e atravessam sem Jesus, começam aquela travessia sem Jesus. Parece que Jesus ficou para trás, cuidando de outras coisas, e eles vão na fé na palavra do Senhor, na confiança da ordem de Deus, e assim fazemos muitas vezes. O Senhor aponta o caminho, nos dá a direção, diz, vá. E nós vamos na fé, vamos na confiança, vamos crendo que o Senhor está ali e estará ali conosco, então assim fazemos como os discípulos. Mas, querido, a viagem que era, ou deveria ser tranquila, ela se revela intranquila. O mar começa a ficar revolto, os ventos começam a ficar mais fortes, os remos já não eram mais obedecidos tão facilmente, e começa uma verdadeira luta para aquela travessia, começa uma verdadeira batalha, os discípulos começam a remar e não conseguem avançar. A palavra de Deus diz que eles começaram aquela travessia de tarde, no cair da tarde, e quando chega, portanto, lá na quarta vigília da noite, eles ainda estão remando. A quarta vigília da noite equivale em torno de 3 e 6 horas da manhã, da madrugada. Eles saem no fim da tarde, início da noite, e estão brigando com aquelas ondas até tarde. Queridos, o que nós vemos nesse texto é que, muitas vezes, como diz o texto aqui, os ventos que eram contrários lá, muitas vezes são contrários contra a nossa vida também. Obedecemos ao Senhor, ouvimos a voz do Senhor, queremos estar dentro do centro da vontade do Senhor, caminhamos naquela direção, porque aquela direção foi apontada pelo Senhor Jesus. E quem sabe os ventos estejam sendo particularmente contrários a você, contrários à sua vida. E aí a mesma pergunta que surge é a mesma pergunta que possivelmente tenha passado pela mente dos discípulos: onde está Jesus?
Jesus ficou, Ele mandou nós virmos e agora estamos nessa situação. Jesus poderia estar conosco, os ventos são muito fortes, o que vamos fazer agora? Querido, primeiramente eu quero lembrar a você que crente também enfrenta vento contrário. Crente também enfrenta vento contrário. Nossa família muitas vezes enfrenta ventos contrários, nossas finanças, nossa saúde, nossos interesses diversos enfrentam ventos contrários. Nossa fé constantemente é desafiada por ventos que batem sobre a nossa vida e recomendam desistir, recomendam voltar para trás, recomenda largar tudo e duvidar da nossa própria fé. Queridos, se ventos estão batendo contra você, entenda essa verdade. Aqueles que creem em Cristo Jesus também enfrentam ventos contrários. A nossa vida vai ter de ser enfrentada em mares revoltos também. Não apenas em mares suaves e tranquilos, mas também quando as ondas e os ventos são contrários. Devemos lembrar uma segunda coisa também importante. Vento contrário não significa que estamos fora da vontade de Deus. Os discípulos começaram aquela travessia não porque quiseram, não porque inventaram que deveriam ir para o outro lado, mas eles entraram naquele barco e iniciaram aquela travessia por ordem do Senhor. Não era desobediência. Às vezes, querido, nós vemos as dificuldades chegando e a gente começa a fazer ou a interpretar como os amigos de Jó interpretaram. Deve haver pecado em sua vida. Você deve estar escondendo alguma coisa, deve ter alguma coisa enrolada na sua vida. O que é? E, queridos, muitas vezes não é. Muitas vezes não tem nada disso, tem nada a ver. Mas o que acontece? Nós estamos obedecendo sim ao Senhor. Fizemos aquilo que o Senhor está mandando, temos colocado nossa vida no caminho do Senhor. Mas, querido, entenda isso, ventos contrários não significa que nós estamos fora da vontade de Deus. Jesus mandou os discípulos irem à frente. E eu fiz questão de ler o restante do texto, que já é uma outra realidade, um outro contexto, mas para mostrar que Jesus não deu uma ordem à toa. Ele diz, atravessem o barco. Jesus sabia, lógico, que tudo aquilo iria acontecer. Mas ele, lá do outro lado, quando eles completam a travessia, a Bíblia diz que eles encontram muitas pessoas que precisavam da graça do Senhor, muitos enfermos que precisavam dos cuidados do Senhor e que foram levados à presença do Senhor, e todos eles foram atendidos. Era necessário fazer aquela travessia. O Senhor tinha um propósito lá do outro lado. Talvez, querido, você esteja vivendo momentos de dúvida. Será que eu estou na direção certa? Será que eu estou realmente dentro da vontade do Senhor? Será que é correto eu estar passando por essa situação? Querido, o Senhor Jesus mandou, os discípulos obedeceram, e eles estavam enfrentando ventos contrários, mas tudo continuava no controle do Senhor, o nosso Deus. Mas, querido, também os ventos contrários não significam que estamos abandonados do Senhor. Não significa que o Senhor deixou de olhar para a nossa vida. Não significa que Ele esqueceu de nós. Não significa que Ele não está atento, observando, zelando por nossa vida, ainda que não estejamos vendo ao nosso redor. Mas aquela lição era muito importante, porque eles aprenderiam que Jesus, estando com eles, fisicamente ou não, ainda assim, o Senhor era capaz de abençoar, o Senhor era capaz, sim, de dar vitória, e eles estariam preparados e habilitados, sim, a enfrentar desafios diversos. Queridos, o Senhor Jesus procura mostrar que Ele se faz presente, mesmo quando aparentemente não se pode ver. Querido, o vento pode ser contrário, forte, impetuoso sobre a sua vida, mas o Senhor continua no controle. Ele continua à frente, Ele continua cuidando de sua vida. Pode ser que pareça que Ele está ausente, mas Ele não está ausente. Ele conhece, Ele sabe, Ele está acompanhando, Ele continua no controle de sua vida. Queridos, o texto também nos mostra outra verdade preciosa. Jesus nos ensina e, ao mesmo tempo, Ele nos surpreende. O Senhor nos ensina de uma maneira que muitas vezes vem nos surpreender. Jesus, logo após a multiplicação dos pães e peixes, Ele tem uma grande multidão ali e as pessoas ainda querem conversar com Ele, ainda querem falar com o Senhor.
Se muitas vezes, né, pastor Simvaldo, nós que somos pastores e que, enfim, estamos assim infinitamente distantes, né, de qualquer comparação com o Senhor Jesus. Muitas vezes nós somos os últimos a sair, né, sai todo mundo, às vezes, a maioria das vezes somos os últimos, né, a sair da igreja, do templo, né, e quando tem cantina a coisa fica pior ainda, porque a gente chega lá, aí olha assim, já acabou tudo. Pois é, acabou tudo, né? Às vezes nós somos contemplados, né, com algumas lembranças, né, e a pessoa, guardei aqui para o pastor, está ótimo, que bom, né? Mas nem sempre isso acontece. Agora imagine Jesus. Imagine Jesus ali presente, ali ao lado. As pessoas não queriam largar Jesus, elas não queriam ir embora, elas não queriam sair de perto. E Jesus tem toda uma multidão, ele quer atender toda aquela multidão. Mas despedida toda aquela multidão, algo interessante acontece. O Senhor Jesus sobe ao monte para orar. Ele então se separa da multidão, até porque João dá aquela informação preciosa de que eles queriam, em última análise, transformar Jesus em rei, e não era esse o propósito dele naquele momento. Então o Senhor sai e sobe ao monte para orar. E aí não vem nenhuma teologia que possa basear a oração no monte, tá certo? A oração no monte ali era tão somente pelo fato seguinte: Jesus precisava de um lugar tranquilo, sossegado para orar. Lá embaixo, no meio das pessoas, como ele ia orar? Como ele iria separar tempo para falar? Não tinha como, ele tinha que subir ao monte. Lá seria difícil as pessoas o alcançarem. Então ele sobe e vai orar lá. Era um momento de intimidade, era um momento em que o Senhor queria estar com tranquilidade para orar. E aí nós vemos algo também admirável. Será que Jesus precisava orar? Será que Jesus precisava dedicar tempo à oração? Queridos, a resposta primeira é não, porque ele é o próprio Deus. Mas numa outra resposta, sim, e precisava, em função da humanidade de Jesus. 100% Deus, 100% homem. E Jesus, no 100% homem, ele estava ali em oração, clamando ao Pai, apresentando a sua vida ao Pai, as preocupações ao Pai. Ele estava caminhando na direção da cruz. As lutas e provações estavam aumentando cada dia mais, cada momento ficando mais intensa ainda. E o Senhor, então, busca o refúgio em Deus por meio da oração. Esse é um exemplo precioso para nós. Quando as lutas surgem, quando as dificuldades vêm, muitas vezes nós esquecemos de orar. Esquecemos de buscar o Senhor, esquecemos de nos envolver na vida de oração. Nos envolvemos em tanta coisa, em tantas providências, em tantas tentativas, mas nós esquecemos de envolver a nossa vida em oração diante do Senhor. Senhor Jesus, quanto mais difícil as coisas ficavam, mais perto de Deus ele estava em oração. E isso nós vemos lá no jardim do Getsemane, quando momentos antes de ser preso e ali iniciar todo o processo final para a cruz, Jesus separa-se dos discípulos e vai para o Getsemane orar. E aí ele dá esse exemplo tão vigoroso, tão especial, da necessidade que temos de orar ao Senhor. Vale destacar também que Jesus, ao deixar a multidão para orar, ele também nos lembra algo muito importante. Ele nos chama a vida devocional, a vida pessoal, devocional diante dele. Há queridos que participam do culto, oram no culto, ainda há pouco oramos, aliás, algumas vezes aqui no culto, e muitas vezes o irmão, a irmã vai para casa e diz assim: bem, eu já orei bastante no culto, né? Então domingo que vem eu volto a orar, ou na terça-feira, né? De repente eu apareço lá no culto de oração, às 8h30 da manhã, ou quem sabe na quarta-feira, aqui às 20 horas, eu então separe tempo para orar, enfim. Mas, querido, é só isso? É só isso? Não. O Senhor Jesus, ao se separar da multidão, ele está também nos lembrando a necessidade de separarmos tempo, de colocarmos nossa preocupação, nós, eu e Deus, minhas necessidades diante do Senhor, diante de Deus. Querido, você tem feito isso? Separado o tempo para falar com Deus, separado o tempo para apresentar sua necessidade, suas preocupações diante do Senhor. Mas, querido, o Senhor surpreende também, e Ele sempre nos surpreende. Jesus no monte orava por muitos, e eu tenho a certeza, pelos seus discípulos também. Ele estava no monte, mas ele sabia o que estava se passando lá naquele barco, lutando horas contra aquelas ondas, lutando contra o vento, lutando para chegar a outra margem. E aí,
queridos, podemos entender com muita clareza que dentre os motivos de oração, Jesus também estava orando, intercedendo por seus discípulos, e esse exemplo ele dá também em outros momentos, quando ele pede pelos discípulos e quando ele pede por nós também. Ele ora e intercede por nós. A Bíblia nos fala que Jesus está neste momento à direita do Pai, intercedendo por mim e intercedendo por você. Ele está orando por mim e por você. Ele está intercedendo, clamando ao Pai por mim e por você também. Você pode até dizer assim, mas eu estou passando um momento tão difícil, Jesus podia ficar mais perto, podia chegar mais perto, Ele poderia vir mais perto para me ajudar. Pois muito bem, Ele não fica no monte. E a Bíblia diz que num dado momento, Jesus então desce do monte e vai ao encontro dos seus discípulos. Ele vai para eles, para o encontro deles. E interessante, Jesus não pede um barco para levá-lo até os seus discípulos. Ele não pede um helicóptero para levá-lo até os discípulos. Ele não desaparece no monte e se materializa dentro do barco. Não, ele não faz isso. E aí ele nos surpreende. Jesus então começa a caminhar por sobre as águas. Ele começa, então, a sua caminhada na direção dos seus discípulos. Se estava difícil para os discípulos remar, se estava difícil para os discípulos vencerem aquelas ondas bravias, para Jesus não havia dificuldade nenhuma. Calmamente, tranquilamente, ele caminhava sobre o mar revolto, caminhava na direção dos discípulos, e aí ele mostra a sua onipotência, mostra toda a sua divindade. Querido, não importa sob que tempestade você esteja, o Senhor pode ir ao seu encontro. Não importa o tamanho da luta, da dificuldade, da tempestade que esteja batendo sobre a sua vida, Jesus pode chegar até você. Não há nada que impeça o agir do Senhor sobre a sua vida, não há nada que impeça que Ele vá ao seu encontro no meio da aflição. E aí, queridos, diante disso, nós nos deparamos com os nossos fantasmas. Jesus e os nossos fantasmas. Quais são os seus fantasmas, querido? Existem fantasmas assombrando a sua vida? Existem fantasmas perturbando a sua paz. Existem fantasmas assustando você no meio das lutas, no meio das tribulações. Queridos, o quadro realmente é incomum. Se nós pararmos e nos colocarmos na pele dos discípulos, nós vamos ver que a situação realmente não é nada muito divertida. Estão no meio do mar, remando, o barco não obedece, as forças parecem faltar, não conseguem ajustar a direção, já estão algumas horas ali lutando, remando, nada acontece. Quando há esse tipo de dificuldade, muitas vezes há discussão. É para cá, não, é para lá, você não está fazendo direito, faz assim, eu já estou fazendo, é aquela confusão toda, não é isso? Disse que em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, então é aquilo que acontece, o barco devia estar meio confuso, todo mundo ali, um dando uma opinião, um palpite daqui, palpite de lá, e de repente o que acontece? De repente o que acontece? Alguém olha assim, que negócio é esse? Um fantasma está vindo em nossa direção. Tem um vulto andando em cima das águas, das ondas. E agora, o que a gente faz? É um fantasma, só pode ser um fantasma. Queridos, a mente humana é muito fértil em produzir fantasmas, não é verdade? Especialmente quando o medo se instala em nosso coração, quando o medo passa a existir em nossa vida. O medo faz nos ver monstros, faz com que uma pequena sombra se transforme em algo aterrador. Se estamos sozinhos em casa e há algum medo em nosso coração, o tic-tac do relógio assusta, não é isso? Alguma coisa, dá um vento assim, de repente derruba alguma coisa, já se apavora, já não dorme mais, tranca a porta do quarto, acende a luz, alguns apagam a luz e ficam ali, quietinhos, alguns vão para debaixo da cama, quem sabe. Não é isso? O gatinho da casa, da família, está passando contra a luz, e ela projetada na parede, parece um monstro, parece um leopardo dentro de casa, e aí você começa a se apavorar. Pois é, querido, a mente humana é um problema. Quando sugestionada, ela vê tudo, que existe, que não existe. Lá em Minas, em nossa cidade, lá em Manhuaçu, nós tínhamos uma querida zeladora, e muito querida, muito solícita, mas muito levada.
ela era levada demais, né? E por mais que a gente aconselhasse, recomendasse, né, ela nunca deixava de fazer as suas travessuras, né? E um dia ela gostava de assustar as pessoas, pregar peças nas pessoas, e aí é um problema sério, né? Era um problema sério. Uma vez tinha uma fábrica de urnas mortuárias, né, ali perto, na Caixão fica muito feio, urna mortuária ali pertinho, e como a igreja tinha um gramado bonito, né, muito bonito, verdinho e tal, aí de vez em quando aquela fábrica, para montar os seus catálogos, né, eles pediam, né, autorização, aí espalhava aquelas urnas, né, no gramado, né, a tampa assim meio de lado, e tiravam fotos, né, bem artísticas, né, para convencer as pessoas a comprarem as suas urnas mortuárias. E um dia, uma daquelas urnas foi esquecida lá, e a nossa querida tia Pepe, ela armou um bote, né, para outra zeladora. Essa outra zeladora era muito interessante, porque ela, quando morria alguém, era velado na igreja, por uns 15 dias ela não entrava no templo, né? Ela ficava com medo. Falei, vem cá, 15 dias é o tempo para a alma ir embora? Eu não entro na igreja, pastor, tá bom, tudo bem. E ela, então, resolveu dar o bote naquela irmãzinha. Ela combinou com outra irmã, ela entrou no caixão e pediu, e a outra estava combinada, sua Amanda, a tia vinha aqui, né? E ela foi. Quando a irmãzinha chegou lá e ela ouviu, né, o que ela tinha chegado, ela abriu o caixão e disse assim, oi, Dio! E a mulher, tadinha, saiu correndo, né, está correndo até hoje, e foi desesperada para casa. Mas ela um dia, numa outra travessura, eu já tinha repreendido isso, mas não faça isso, vai matar alguém no coração. Mas ela levava, não adiantava. E ela um dia, lá nós tivemos um encontro de casais, veio um grupo de fora, né, uma parte do Rio e uma parte do Espírito Santo, e aquela irmã querida, ela então, muito solícita, falou assim, pastor, eu vou dormir na igreja, né, porque aí eu ajudo mais e tal, tudo bem, ótimo. Tínhamos casas para todos dormirem, mas aqueles dois irmãos resolveram, né, dormir na igreja, né, e foi uma péssima escolha, uma péssima ideia. Eles resolveram dormir na igreja. E como a programação terminou muito tarde, já eram umas 2h da manhã, quando eles retornaram ao templo para dormir, um deles resolveu tomar um banho, né, beleza. Aí eles estavam instalados no segundo andar do prédio de educação, desceu, né, e a tia já estava com o plano montado, né, ela já sabia o que ia fazer. E quando ela viu aquele irmãozinho entrando para o banheiro, ela então já tinha preparado umas 2 correntes, né? E ela foi para a porta do banheiro, acredite se quiser, ela foi para a porta do banheiro, né? E balançava aquela corrente. Quem é você que está aí? Minha gente, aquele homem saiu sem roupa, correndo pelo corredor da igreja, né, em desespero. No dia seguinte, ele veio e falou, pastor, tem fantasma na igreja. Eu falei, meu Deus, eu já sei qual é o fantasma, né? Já sei quem é o fantasma. E o irmão, na noite seguinte, não quis nem passar perto da igreja, né? Dormiu em outro canto, né? Muito bem. Também não precisa dizer que eu repreendi, mas não adiantou nada. Ela continuou fazendo as suas travessuras. Queridos, o que isso nos mostra é o seguinte, a mente humana, ela é capaz de criar fantasmas, né, de criar medo, porque o medo já está, então ela cria muita coisa. A NASA, essa semana, não sei quantos leram, uma palavra da NASA a respeito de algumas imagens que estão sendo mandadas, né, de Marte. Aí as pessoas na foto já viram uma nave de Guerra nas Estrelas, né? A silhueta, né, de uma nave da Guerra nas Estrelas, a foto, a imagem do presidente Barack Obama, já viram a mulher, é um monte de coisa, né? E a NASA diz assim, olha, a mente vê o que quer. Né? Ela vê o que ela acha melhor e tal, ela percebe uma coisa, tem uma percepção, pronto, viu aquilo ali, ela não sai mais da cabeça. E diz assim, é tudo bobagem, não tem nada disso, tem nada de estranho nessas fotos, né? Não tem nada como olhar as nuvens, e às vezes a gente vê elefante, vê não sei o quê, vê algodão, vê tudo nas nuvens, é só querer. Queridos, aqueles discípulos olham e eles, em Jesus, veem um fantasma. O medo era tanto, né? O desespero, a agonia era tanta, que eles estavam vendo em Jesus um fantasma. Mas Jesus surpreende, Ele sempre nos surpreende mesmo. Ele muitas vezes chega em nossa vida de uma maneira que nós não imaginamos. Ele muitas vezes vem e com uma solução, com uma resposta, que às vezes nós até nos assustamos, mas é Ele. Mas é tão maravilhoso que Ele fala conosco, aquilo que Ele falou também com os seus discípulos. Tenha um bom ânimo, não temas, sou eu. Sou eu que estou chegando. E Jesus nem sempre chega da maneira
convencional ou da maneira como nós queremos que ele chegue. Queridos, Jesus sempre vem ao nosso encontro em meio às nossas crises. Se somos dele, se estamos nas mãos dele, se dependemos dele, se entregamos tudo nas mãos dele, ele sempre vem ao nosso encontro. E quando ele chega, ele traz segurança, ele traz ânimo, ele traz certeza, porque ele não apenas está ciente das nossas lutas e dificuldades, mas ele também está ao nosso lado para usar o seu poder, para trazer respostas ao nosso coração, paz à nossa vida, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das dificuldades. E aí, queridos, nós vemos outro ensino precioso. Mesmo afundando, querido, ore. Mesmo afundando, clame ao Senhor. Você está afundando? Você está afundando? Seus pés estão faltando? As dificuldades têm sido tamanhas que você já não consegue mais sentir o chão perto de você, debaixo de você. Mas, querido, ainda assim ore ao Senhor, ainda assim clame ao Senhor. Não podemos avaliar exatamente o que deu na cabeça de Pedro, né? Pedro é uma personalidade, uma figura controvertida, sem dúvida. Ele ouve Jesus falando: olha, não tema, não se aflija, sou eu. E ele diz assim: é o Senhor? Sou eu mesmo. Então já que é o Senhor, então me dê uma prova. Me dê uma prova. Passa na cabeça de Pedro, né? Pedro resolve pedir uma prova para o Senhor. E ele pede essa prova. E ele pede um negócio complicado. Diz assim: olha, eu quero ir aonde o Senhor está. Eu quero ir ao Senhor andando sobre as águas. Ele queria fazer o que Jesus estava fazendo. Ele queria também ter uma experiência extraordinária, uma experiência especial com o Senhor. Querido, devemos tomar cuidado com esse tipo de atitude. Devemos tomar cuidado com as orações que nós fazemos. Né? Não que o Senhor não possa atender às orações, não que Ele não possa fazer aquilo que muitas vezes nós queremos, mas devemos tomar cuidado com aquilo que nós pedimos ao Senhor. Devemos tomar cuidado, porque há coisas que nós, pelo bom senso, não devemos pedir. Lembra quando a mãe de Tiago e João pediram para que seus filhos ficassem um à direita e outro à esquerda? E Jesus diz assim: olha lá o que você está me pedindo. Olha lá. Eles estão preparados para tomar o cálice que eu vou tomar? Eles estão preparados? Queridos, muitas vezes nós, por nossa vaidade ou até por mera tolice, nós às vezes pedimos a Deus coisas que não que sejam pecaminosas, não que sejam proibidas, não que o Senhor não possa fazer, mas, queridos, às vezes nós não estamos preparados em nossa fé, às vezes não estamos preparados para aquilo, é algo além da nossa capacidade naquele momento. Jesus fala sobre os discípulos que iriam sentar ao lado deles assim: olha, na verdade vocês vão tomar sim o cálice, vão tomar sim, isso aí tem dúvida, mas não é o momento ainda, não é dessa maneira que se deve fazer. Queridos, muitas vezes naquele momento nós não estamos ali, muitas vezes nós não podemos ainda fazer, não podemos comprar, não podemos investir, não podemos nos comprometer, não podemos dar determinados passos que exigem uma preparação e um comprometimento maior com o Senhor. Então, cuidado. Cuidado com aquilo que você está pedindo. Cuidado com aquilo que você está propondo ao Senhor. Esteja dentro da realidade. Jesus diz: tudo bem, eu posso sim trazê-lo aqui, então venha. E ele vai. Mas Pedro, num dado momento, se depara com a realidade. Ele olha as ondas bravias, ele olha o vento, ele olha as circunstâncias, e ele olha, talvez, da seguinte maneira: o que eu estou fazendo aqui? O que eu pedi ao Senhor? E ele desvia os olhos do Senhor e ele rapidamente vê o quadro ao seu redor e começa a afundar. Começa, então, um momento muito difícil. E ele apresenta uma oração muito interessante. Charles Spurgeon, pregando sobre essa oração, ele destaca algumas coisas interessantes desta oração. Ele destaca, no primeiro lugar, que foi uma oração muito breve. Senhor, salva-me. É uma oração breve, até porque não dá para fazer uma oração mais longa, não é isso? Você está afundando, não dá para orar muito, não há tempo para discurso, para falar e tal, não dá. Também diz que a oração de Pedro cobria toda a sua necessidade, salva-me num sentido completo. E às vezes, queridos, estamos colocando áreas, e apenas algumas áreas de nossa vida nas mãos do Senhor. Colocamos o casamento, ou então colocamos as finanças, ou então colocamos a nossa saúde, ou então colocamos nossa vida profissional, mas há algumas áreas que não, isso aqui eu comando,
Naquele momento, Pedro estava se rendendo totalmente ao Senhor. Senhor, salva a minha vida. Eu preciso do Senhor como um todo em minha vida. Diz também que foi uma oração direta. Não se preocupou com palavras bonitas. Amantíssimo Deus, diante do Senhor, a minha alma está genuflexa. Não está preocupado com isso. Ele não ora dessa maneira, não pede dessa forma, não escolhe palavras bonitas, extraordinárias, né? Como um velho pastor lá do Rio, vou falar o nome que o Anderson conhece, mas uma ocasião, indo pregar numa igreja, ele disse assim: abramos os tomos escriturísticos na logia de João, né? E a maioria da igreja, uma igreja simples, começou a olhar e disse assim: está falando do quê, né? Abrir o quê? Né? Ninguém entendeu, né? Muito bem, né? Ele não se preocupou com esse tipo de coisa. Ele foi direto, sua palavra foi direta: Senhor, salva-me. A Spurgeon também diz que foi uma oração correta doutrinariamente. Ele chamou Jesus de Senhor. Em toda a compreensão e o alcance desta palavra, do termo Senhor. É o Senhor de tudo, é o Deus que salva, o Senhor da vida. Uma oração pessoal: salva-me a mim. Não houve preocupação com outra coisa. Não é aqui uma questão de egoísmo na oração. Mas, queridos, a verdade é que muitas vezes oramos de uma maneira impessoal. Não apresentamos pedido de muita gente, e às vezes falamos genericamente: Senhor, abençoa a minha vida e tal, mas nós não nos relacionamos de uma maneira pessoal com o Senhor. É para salvar, sim, a minha vida. Eu estou precisando, eu estou necessitando desesperadamente do Senhor. Foi uma oração urgente. Pedro não pensou: e agora? Estou afundando, o que eu faço? Arrumo um salva-vidas, deixa eu ver se eu estou muito longe do barco, deixa eu ver o que eu faço. Não, na mesma hora que ele viu a aflição, ele clamou ao Senhor. Querido, talvez você esteja buscando, tateando, olhando à volta. Ora logo ao Senhor, fale com o Senhor, apresente a sua vida diante do Senhor. Mas essa foi uma oração com resposta imediata e efetiva. Ele orou e o Senhor agiu. Ele clamou e o Senhor salvou. Não houve nada, nenhum intervalo. Ele clamou e o Senhor o abençoou. Querido, mesmo afundando, nós precisamos lembrar que podemos sim clamar ao Senhor, porque Ele está nos ouvindo. Mesmo quando a nossa oração é o resultado de alguma tolice, de algum pedido errado, de alguma atrapalhada, de alguma ação que não tivemos a sobriedade para encaminhar. Ainda assim, podemos clamar a misericórdia do Senhor para que Ele possa, então, nos abençoar. E aí, queridos, o texto nos mostra que a presença de Jesus Cristo traz paz e manifesta a glória de Deus. Pedro pediu prova, agiu com imprudência e confiança tola. Ele se viu no meio de uma aflição, começou a afundar, orou, mas o Senhor o salvou. Este é o grandioso amor do Senhor sobre a nossa vida. É o grandioso amor, a misericórdia dEle sobre a nossa vida. Ele nunca deixa os nossos clamores no vazio. Ele nos ouve, Ele nos socorre, Ele nos abençoa. Mas, querido, o Senhor apresenta, não deixa de apresentar uma repreensão. Ele segura a mão de Pedro e ele caminha com Pedro. E ele diz assim: por que você duvidou? Por que você duvidou, homem de pequena fé? A fé de Pedro não estava preparada para aquele momento. A sua fé ainda era pequena. Querido, muitas vezes nós precisamos olhar assim a nossa vida e verificar se estamos realmente crendo no Senhor, se realmente estamos confiando no Senhor, se realmente a nossa confiança plena está depositada nele, no Senhor. No meio das nossas lutas, no meio das nossas tempestades, temos realmente confiado no Senhor? Temos realmente entregue tudo? Temos realmente dependido do Senhor? Ou eu oro e digo assim: bem, vou orar aqui, mas eu vou tentar do meu jeito também. Querido, nós precisamos fazer com que a nossa fé esteja totalmente depositada no Senhor. Diante das nossas crises e dificuldades, toda a nossa fé precisa estar nas mãos do Senhor. Jesus, então, sobe no barco com Pedro, e a Bíblia diz que o vento passa e as ondas acalmam.
quando Jesus entra em nosso barco, quando Jesus chega à nossa vida, quando Jesus realmente entra em nossa história. Então, querido, a presença do Senhor traz paz ao coração e traz paz ao redor também, porque Ele é Jesus, verdadeiramente o Filho de Deus, e isso todos reconhecem dentro daquele barco, reconhecem que Jesus era de fato o Senhor. Queridos, nas Escrituras o Senhor nos dá duas promessas que eu quero destacar para você nesse momento. A primeira delas está lá em Hebreus capítulo 13, verso 5, quando o Senhor diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Que promessa bonita, saber que o Senhor em momento algum nos abandona. Saber que o Senhor em momento algum nos deixa. Saber que o Senhor em tempo algum nos desampara, mas Ele está sempre ao nosso lado. No Salmo 94, verso 18, a palavra de Deus nos diz assim: quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustenta. Quando parece que vamos cair, quando parece que perdemos o nosso equilíbrio, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos segura, o Senhor está conosco. Muitas vezes, quando os nossos filhos pequenos, ainda pequenos, estão caminhando conosco, muitas vezes, por uma razão ou outra, por andarmos mais rápido, por andarmos mais em algum terreno, uma área não muito boa, muitas vezes eles perdem o equilíbrio. Você, pai, certamente já observou isso. Você está caminhando seu filho e ele tropeça. Se soltarmos a mão, ele cai. Cai e se machuca. Mas não cai. Por quê? Ainda que a mãozinha pareça assim soltar, mas a nossa está segurando a mão deles. Então eles tropeçam, parece que vão ao chão, mas nós seguramos. Opa, não cai não. Não é isso que fazemos? Seguramos. Assim Deus faz com a nossa vida. Quando nós tropeçamos, quando nós falseamos os pés, quando não há aparentemente onde segurar, a mão do Senhor está segurando a nossa mão, de modo que nós não caímos, de modo que nós não afundamos. Querido, talvez você esteja afundando. Clame ao Senhor, Ele está com as mãos estendidas e Ele quer segurar você. Assim como segurou Pedro, e assim como Ele levou Pedro de volta para o barco, Ele deseja abençoar e conduzir a sua vida também. Querido, há uma música antiga, um hino antigo, que diz, é um hino antigo, muitos aqui cantaram, enfim, mas é um hino muito interessante quando ele diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Querido, talvez você tenha dado passo além do devido. Talvez tenha sido surpreendido pelo mar revolto, obedecendo ao Senhor, disposto a fazer a obra do Senhor, o querer do Senhor, e de repente você é envolvido numa tempestade. Talvez você esteja até afundando. Seus pés não estão conseguindo mais achar lugar seguro. O medo está crescendo, a aflição está aumentando. Mas lembre de uma coisa, você pode orar, você pode clamar, você pode buscar o Senhor, e Ele estende a mão, e você pode segurar firme na mão do Senhor e seguir em frente, voltar para o barco, para o lugar seguro, porque do outro lado Deus tem planos, do outro lado Deus tem pessoas esperando, do outro lado Deus tem uma obra para ser realizada e você é um instrumento de Deus para isso. Então segure nas mãos do Senhor, siga em frente. Lá do outro lado existem pessoas para serem abençoadas e você vai ser um instrumento de Deus para isso, você vai ser o homem ou a mulher de Deus para isso. Como vimos no início, tão triste, aquele pai dizendo, pai daqueles meninos que morreram e da sua esposa também que morreu, no sepultamento de seus filhos, dizendo: eu sou culpado, porque eu não consegui salvar os meus filhos, eu não consegui salvar a minha esposa, eu sou culpado. Querido, que coisa triste, mas Deus não é pai como nós somos, que muitas vezes não consegue segurar seus filhos, não consegue sustentar a mão deles, não consegue alcançar onde eles estão, não consegue salvá-los. Mas o Senhor é Pai,
que pode sim segurar a nossa mão em qualquer circunstância. E Jesus deixa claro que todos aqueles que vão a Ele, dados pelo Pai, ninguém pode arrebatar de sua mão. Quando Jesus segura a nossa vida está firme, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Sua vida já está nas mãos do Senhor? Sua vida já está nas mãos do Senhor Jesus? Você já está sendo seguro por Cristo e você já está segurando a mão do Senhor Jesus? Querido, se isso está acontecendo, as tribulações vêm, as dificuldades chegam, mas você pode estar seguro em Jesus, seguro no Senhor. Mas se a sua vida ainda não está segura em Cristo Jesus, e se nesta noite, com a voz de Deus ao seu coração, você entende a necessidade de segurar a mão do Senhor, então, querido, nesta hora, segure a mão de Jesus, segure a mão do Senhor, seja resgatado por Ele. Experimente o perdão, a graça e a misericórdia do Senhor. Experimente a salvação em Cristo Jesus. Experimente uma nova vida de segurança e de confiança. Não que as tempestades vão desaparecer por completo, elas vão aparecer em nossa vida. Não que as lutas não vão mais surgir, vão aparecer lutas, dificuldades, tribulações, mas nada disso vai poder nos afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo.